Boa tarde. Deixa eu procurar aqui. Ai, não veio. Oi, Simone. Tudo certo? Eu vi que a Sheila entrou aqui agora. Nossa, deixa eu tirar esses filtros aqui. Deixa eu chamar a Shirley. Esperando a Chan também entrar. Ô, Shirley, fala um oizinho aqui pra mim. Ah, já falou? E aí, pessoal, como vocês Aê! estão? Nossa, eu Oi, não consegui. Shirley. Tudo bom, Sol? Você não estava conseguindo receber a chamada, não? Não tava Estranho, precisa ter aparecendo recebido. nada que tava ao vivo. É, Aí eu falei então, assim, eu vou abrir aqui e ver o que acontece. deu ruim, né? Só porque a gente está falando, vai falar hoje de um tema tão, né? A morte. Um tema bem interessante, um tema que É. deve ser falado, mas que a gente às vezes foge, né? Primeiro, eu tô chamando aqui as pessoas, Shirley, fazendo esse encaminhamento Uhum. para avisando aqui as pessoas que a gente está ao vivo, Tá. porque a gente vai falar dessa dificuldade, porque é que é tão difícil a gente falar sobre a morte. Porque é algo tão, e assim, aqui no Ocidente, né, Chile é muito embutido, parece um pecado falar sobre a morte. Acho que Parece você que a tá. morte, deixa Desculpa, acho que a eu ver Chan tá aqui, dando um oizinho aí, né? Aí a gente já engata o assunto. deixa eu ver, cadê a Chan? Chan entrou, tá vendo? Sim, só a cena para mim, Chan. Cadê a Chan? Achei. Achou. É É por porque isso que. quando ela entra, às vezes ela tem que fazer um oizinho aqui. E não Uhum. entrou. É, então, eu também eu tentei chamar vocês e que estranho, a O gente Chan, fala de novo esse oizinho. Vou chamar de novo a Chan. Peraí. gato. Pronto, acho que eu consegui agora. Ver se ela Isso. entra. Eba, Tcharam! Ê, Cheguei! eba. Olá, meninas! Tudo bem com oi. todos? Gente, a gente escolheu vir de cinza todas as três, é sério? Nossa, e a gente nem combina, é impressionante, né? Sem combinar, A gente não sem combina nos ver. Deixa eu nada, tirar gente. Então tá bom, né? essa luz aqui da cara. A gente escolhe o tema e E seguimos o as tema nossas escolhe a gente. intuições e o tema vai escolhendo, né? É isso aí. E É, loucura, agora que eu reparei, estamos as três de cinza. De memória. é isso mesmo. E hoje um tema Nós estamos. difícil, né, para a nossa sociedade, é difícil de falar, é difícil de pensar, às vezes a gente tem medo de pensar sobre a morte. E hoje a gente vai falar dessa dificuldade de falar sobre a morte. Eu estava falando, Chan, aqui para Hum, Chile, que a nossa sociedade ocidental tem muito. Eu falo ocidental porque no Oriente eles até fazem um Infelizmente, ritual, melhor. né? É. Para. Somente os japoneses, acho que os chineses também, para quando a pessoa morre. Então tem todo um jeito ali que nem parece o nosso luto, né? Que existe aqui, igual tem nós muitas, todos, né? né? Esse, Tem esse, muitas esse culturas. lugar de vestir tudo de preto, de colocar ali a morte como algo denso, e às vezes a pessoa não pode, às vezes, se estressar, porque ela é vista, quem vamos dizer assim, perde a pessoa, é vista como, eu vou falar assim, uma coitada, uma vítima da morte. Aí essa vítima da morte, ela se sente muito mal. Claro que vai ficar mal, porque assim,
A morte é uma viagem que, vamos trazer assim, que a gente não vai mais ver a pessoa fisicamente. Eu falo fisicamente porque todos nós aqui, nós três, nós somos espiritualistas. A gente acredita e sente essas energias, então nada morre, né? Tudo é energia e tudo vai ser transformado, transmutado. Mas o corpo físico, a gente não vai mais poder abraçar aquela pessoa, não vai poder mais ir almoçar na casa, não vai mais poder estar ali junto. Então, isso é uma grande perda. Igual numa grande viagem que a pessoa vai fazer, muitas vezes, e a despedida é difícil, né? A Shirley tem uma filha aqui longe Os dela, dois, né, estão né? longe. Os dois, é a verdade, os dois filhos dela estão longe, então não dá para ela lá falar, eu estou com saudade de você, quero sentir o seu abraço, né? Não dá, né? Então tem que falar pelo WhatsApp, por videochamada e se contentar com isso. E a morte é menos do que isso, porque a gente não desenvolveu todas as nossas, vamos dizer assim, habilidades metafísicas, como clarividência, clareaudiência, para a gente falar com a pessoa que deixou o corpo dela, físico, aqui, e para ir para uma outra dimensão. Então fica muito dolorido, fica muito difícil, né? Você sabe que eu acho que a nossa dificuldade, que nem você falou dos orientais, é verdade, os orientais têm uma. Eles olham de outra forma essa passagem, né? Eles aceitam de uma maneira diferente. Os ocidentais fazem drama, né? E eu acho que tem muito a ver com como você vive. Eu até estava, até para falar nessa live, eu estava olhando alguns trabalhos no YouTube e tem uma médica, o nome dela é doutora Ana Cláudia Quintana. No YouTube é fácil de achar, chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela é uma médica que se especializou em cuidados paliativos. Então, ela só trata, né, de pessoas que estão com meses de vida, né? E ela relata, dentre uma série de outras coisas super interessantes nessa matéria dela, mas ela relata assim, as pessoas que bem viveram não temem a morte. E o que é esse bem viver, né? É deixar um legado bacana, ter feito as coisas que você se propôs, ter passado pela vida de uma maneira que assim, nossa, eu vivi. Eu fui mãe, eu não fui, mas enfim, eu produzi, eu deixei um legado. E as pessoas que falam da morte conseguem se organizar, inclusive, para a morte. No caso dela, ela pega muitas pessoas com problemas gravíssimos de saúde, mas que ainda estão muito lúcidas. Então, as pessoas se organizam, né? Desde a coisa material, quem fica com o quê, até, traz tal pessoa que eu quero me despedir, traz aquela pessoa com quem eu tive algumas pendências e a relação não estava bacana, eu queria muito falar com ela antes de fazer essa passagem. Então, as pessoas que não deixam pendências, as pessoas que vivem bem, e viver bem não é não ter problema, mas que encaram, olha para trás e fala, nossa, olha só o que eu fiz, olha quanta coisa eu construí, olha o legado que eu vou deixar. Essas pessoas tendem a fazer uma passagem mais bacana. E acho que o nosso intuito aqui exatamente é isso, é mostrar que assim, não dá para viver pensando que a morte não vai acontecer, ou só vai acontecer com vizinhos. Se tem uma coisa que vai acontecer com 100% das pessoas, é a morte. E não é falar na morte como essa coisa pesada, mas falar na morte como algo que sim, vai acontecer. E ela vai ser muito mais tranquila, essa passagem, se a gente realmente falar disso, entender o que a gente veio fazer aqui, e como espiritualistas, nós três sabemos que isso aqui é só uma passagem muito rápida, né? Cada uma com uma crença aqui ou ali, mas todas nós acreditamos que essa consciência vai continuar existindo em algum outro plano, de alguma outra maneira. Então, o bem viver vai com certeza trazer um bem morrer, né? Uma boa forma de fazer essa passagem. Vocês estavam Shirley, falando antes da Chan falar, só um pouquinho, Shirley, se você puder escrever, você é a segunda pessoa que relata esse livro, eu acho que é bem interessante. Porque eu acho que você viu a matéria, mas ela escreveu um livro
Ela fez esse estudo na Faculdade de Medicina aqui da USP, se eu não me engano, né? Eu vou colocar aqui o nome, eu vou colocar aqui, Uhum. ó, a morte é um dia que vale. É lindo, é lindo, É é lindo, tocante. eu E é ouvi uma alguém lição de contando essa vida. história. A morte é Uhum. um dia que Inclusive, vale. inclusive disso que vocês estão falando, tem o TED, né? Que tem palestras Isso. de fora e daqui de pessoas, né, que são conceituadas, né? E tem muitos de história de morte, vários, eu assisti ontem, muito interessantes, de diversos aspectos, de pontos de vista, de um médico, de uma pessoa que passou por situações realmente assim, que conseguiu ter um olhar diferente. Muito, muito, muito interessante também ver esses relatos da amplitude que se tem, né, na questão do olhar do mesmo tema, que é aqui o que nós estamos falando, que é sobre a morte, né? E a Sônia também estava falando das diversas culturas, e na Índia eles também têm uma forma bonita, né, de cultuar, não cultuar, né, de lidar com a situação da morte. A maior parte da religião lá na Índia é o hinduísmo, né? Então, eles limpam o corpo, enrolam ele num pano branco, colocam uma venda laranja, limpam o corpo, lavam o corpo, eles fazem todo um preparo, mantram durante esse período e colocam sobre a madeira, e eles têm o hábito, eles têm a cultura de cremar. E quem mora perto do Rio Ganges, eles vão cremar lá no Rio Ganges, que tem um lugar apropriado para isso. Então, durante esse percurso que é feito até o Rio Ganges, as pessoas param e começam a mantrar, colocam flores, né? Um sinal de respeito, mas é muito legal que assim, não com aquela tristeza, é um pesar de que, como eles cultuam a vida, a reencarnação além da morte, eles veem como uma nova fase, um rito de passagem para o novo, né? Então, isso requer uma certa alegria, pesar para quem fica, mas uma alegria para esse espírito, que está indo para essa nova fase da vida deles, né? Dele. Então, muito diferente daqui, né? Que eu estava pensando, que a gente estava comparando, né? A gente aqui não fala sobre a morte, né? A gente tem muita questão assim, ai, não gosto de lidar com isso, porque a gente não quer olhar muito para esse pesar, para essa dor. E o legal de a gente perceber mesmo é que, assim, não existe morte sem a vida, né? Quer dizer, você precisa viver para você morrer. E mesmo a gente sabendo que todo mundo vai morrer um dia, você, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, as pessoas que você ama, a gente tem essa imensa dificuldade em olhar para isso, né? A gente não quer desapegar, né? O apego à vida, o apego ao que a pessoa representa. Então, esse olhar de estar aí despertando o que eu realmente estou apegado, o que realmente essa pessoa deixa para mim como legado, né? É lógico que tem as fases do luto, que a gente passa, né? Que tem lá catalogado. Todas as minhas anotações, hoje passou uma moça aqui limpando, as anotações sumiram. Todas as minhas anotações sumiram. Então, tem Mas, as fases, né? Que eu não sei se alguém anotou aí, se vocês têm as fases mas que a eu gente acho passa que no tem luto, as né? fases, Chan, mas eu acho que uma coisa legal que você fala, né, para existir, para morrer tem que ter vivido, que a Shirley também fala, né? O quanto que eu vivi bem, que essa autora traz. E o Freud já falava isso, né, também, né? Sim. Da questão da expansão, da retração. A morte seria a retração, né? E a expansão seria a vida. Pulsão de vida, pulsão de morte. Esse lugar da dor, muitas vezes, para a gente também, que às vezes, muitas vezes, né, num velório, como tem aqui
no Ocidente, a gente está falando aqui do Brasil, às vezes a pessoa que está em muito sofrimento, ela também se embute. Hoje nós temos essa cultura, né, de uma medicação muito intensa. E às vezes a pessoa, ela para não passar também por esse processo, ela se medica muito. Eu já vi também um processo desse. E aí ela fica meio que anestesiada, porque, igual a gente já falou, nós temos que mergulhar na dor. Quando a gente mergulha na dor, né, a gente vai lá nas profundezas para depois pegar fôlego e levantar e falar, olha, qual é a possibilidade, qual é a saída, né? Então, vai haver tristeza, sim? Então, eu vou mergulhar nessa tristeza. Deixar mesmo essa tristeza vir, né? Sentir essa tristeza, reviver, deixar, principalmente a pessoa, né? Ela precisa falar muito sobre aquilo que aconteceu, deixar essa expressão vir, deixar esse choro vir, que choro é limpeza, né? Deixar esse lugar, né? Ser um lugar de catarse mesmo, de viver aquilo, né? Principalmente se é pelo outro, porque quando é para nossa, vamos dizer assim, que a gente nunca morreu aqui ainda. Então, a gente pode sentir isso, falar assim, nossa, o que que eu estou fazendo? Eu me preparar para ter uma boa vida, fazer o que eu estou planejando, ter pulsão de vida, né? Porque às vezes a gente vive a vida com pulsão de morte, vamos dizer assim, né? Não querendo entrar em muitas coisas, não querendo se arriscar a ter novas coisas, porque vai tirar da paz. E às vezes essa paz é a morte, porque a morte, ela pode ser uma morte em vida, né? Essa morte que tem até que a Márcia fala, a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Então, às vezes, a gente está nesse pulso da morte. Não, eu não quero nada, eu quero ficar aqui no meu cantinho, dentro da minha grade, dentro do meu condomínio, dentro do meu sistema ali, porque eu estou vivendo, né, vamos dizer assim, numa pulsão de morte, e aí tanto faz, vamos dizer assim. Eu já só vou concretizar com a morte física. Mas quando eu estou vivendo um luto de outra pessoa, uma pessoa de afeto, uma pessoa que foi querida, e que foi, por exemplo, num acidente, que eu acho que são as mortes mais doloridas, que a pessoa não está esperando. A vida acontece, né? E a gente pensa que a gente controla a vida, mas a gente não controla. Então, nesses momentos, né, o que eu tenho que fazer? Mergulhar nessa dor, olhar para tudo isso e perceber principalmente que eu não controlo nada. E a partir desse não controle é me soltar, deixar aquilo ir e começar a ter essa consciência do que agora eu posso fazer. Como que eu posso continuar com a minha pulsão de vida e não me entregar para esse lugar, de não me permitir mais nada. Não sei se vocês já viram, quando um casal que vive muito tempo junto, um morre, o outro morre depois muito rápido. Né? Eles estão tão ligados que o outro não tem mais essa pulsão de viver. Aí também vai. Muitas famílias acontecem isso. Alguém morre e toda a família não tem mais a permissão de viver. Ninguém mais pode ser feliz, ninguém mais comemora aniversário, ninguém mais faz mais nada, porque não pode. É uma honra alguém que morreu, e às vezes essa honra faz todo mundo ficar paralisado dentro daquele contexto. A gente tem que ter cuidado. Na verdade, também. Isso poderia ser. Eu só complementar. Na verdade, poderia ser você honrar de uma forma trazendo a alegria que aquela pessoa trouxe, né, para você na sua vida. Uhum. Porque nessa Mas isso parece uma afronta. Parece uma afronta, né? Mas assim, o que não é, se não for o legado que essa pessoa deixou na sua vida, né? O quanto ela foi importante, o quanto ela te trouxe novos olhares, experiências, muitas vezes constituiu o que você é, né? Então, só para, se não é a questão, muitas vezes, do que você traz com um contexto mal resolvido,
também, às vezes, perante aquela pessoa, né? O que aconteceu, né? Fala, Sheila. A gente volta naquela coisa dos ocidentais, né? Não só nós, mas, por exemplo, tem o mexicano. O mexicano lida com a morte de uma maneira bacana. Eles comemoram o Dia dos Mortos. Eles realmente fazem festa lá no cemitério. É uma comemoração. É muito mais bonito fazer isso, né? É muito mais honrado reverenciar e comemorar essa pessoa que partiu dessa forma, com uma festa, com felicidade, com alegria, do que ir lá, como a gente às vezes tem a tendência a fazer aqui no Brasil, né? Dia dos Mortos, vai levar flor lá no túmulo, no cemitério, sem julgamento, mas assim, não é muito mais bacana a gente trazer as lembranças positivas, o que essa pessoa deixou, e com alegria, com saudade sempre, mas com alegria se lembrar dessas pessoas, né? Eu acho que o nosso problema é quando a gente perde a alegria. O suicida, por exemplo, ele quer ir para a morte, não é porque ele quer a morte, ele quer se livrar da dor que ele está sentindo. Então, aí a gente volta naquela minha fala inicial. Se a gente está levando uma vida bacana, se a gente está bem, a gente vai caminhando, a gente vai viver cada fase, a infância, a adolescência, a vida adulta, a velhice, que a gente vai encarar cada uma das fases com gratidão, com o que de bom essa fase está me trazendo. E aí a gente vai se encaminhando realmente para o percurso natural. Daqui eu vou fazer uma transição, eu vou fazer uma passagem. Agora, quando a gente entra muito na dor, começa naquele processo depressivo enorme, a pessoa tende a fazer o quê? Não quero mais, vai desistir. E encara a morte como, acabou, eu vou me livrar do problema quando eu me matar, né? Eu vou ter paz. Eu vou ter paz. E nós sabemos que não. Uma vez uma pessoa me perguntou, morrer dói? Morrer, a morte em si não dói. Dói a enfermidade que você vai ter até chegar nessa morte. E às vezes, e é por isso que a gente está aqui batendo nessa tecla do energético, do espiritual, há pessoas que fazem a passagem e acham que estão vivas ainda. E às vezes tem, inclusive, as mesmas sensações de dor do acidente ou da forma trágica que morreu, enfim. Porque está tão ligado ainda às questões da matéria, mesmo sem ter um corpo físico, que está ainda muito na perturbação. Então, é isso que a gente estava falando desde o início. O viver bem eu sou um espírito que estou habitando um corpo. E quando esse corpo ficar velhinho e não servir mais, eu vou fazer a minha transição e, eventualmente, se for necessário, eu vou fabricar um outro corpo para uma outra existência, enfim, para outros desafios, enfim. Mas se a gente encara isso dessa forma, óbvio que a gente vai sentir saudade quando um filho vai embora, quando um marido, uma mãe, enfim. Mas a gente encara de uma outra forma. Sim, aquele desespero, né? Aqui no Brasil tem muito essa coisa aquele velório, aquela dor. Sim, a gente vai sentir falta. Mas quando a gente olha só assim, meu Deus, agora aquela consciência está livre daquele corpo envelhecido, está livre daquele corpo doente. Por isso que eu comecei a live realmente falando daquele trabalho lindo daquela médica, daquela doutora, porque é isso, né? É levar a pessoa que está naquela fase com poucos meses de vida a ressignificar tudo, a olhar para trás e falar, nossa, valeu a pena. Próximo desafio agora, né? Eu vou passar para lá e vou preparar o meu próximo desafio. Quando a gente encara desta maneira, dói menos, né? Fica mais tranquilo. Agora, a vida tem que ter sempre muito significado. Eu estava vendo uma entrevista com esses jogadores de futebol que ganham milhões. Aos 35 anos, os caras são milionários, já, né? Fizeram tudo, ganharam todo o dinheiro do mundo. Ok. E aí, muitos o máximo que um jogador vai é 38, 40 anos. Vai fazer o que da vida depois? Se não trouxer um propósito, se não trouxer um significado maior, vai acabar queimando a fortuna em vícios, em distrações materiais. Então, a vida tem que ter um propósito, e um propósito maior. E o propósito maior não é casa, carro, né? Casa, carro, apartamento, enfim. É muito mais que isso. Qual é o legado que eu estou deixando? A minha passagem, o que ela contribuiu para que esse planeta ficasse um pouquinho, um cadiquinho melhor? Né? Não é? E é pequenininho, cada um com a sua pecinha. Então, eu acho que o bem e morrer
tem a ver muito com o bem viver. É não parar. As pessoas, a gente vê pessoas muito idosas. Fernanda Montenegro é um exemplo, né? 90, né? E não sei quanto já. Eu sei que ela já passou dos 90. Tá lá produzindo ainda, fazendo. Esse é o segredo. Aquela pessoa que fala, eu vou aposentar, não vou fazer mais nada. Já morreu. Já começou o processo de morte. Começou o processo da morte. É sempre assim, que venha um desafio novo. Né? Eu vou buscar. Ah, tá bom, que bom, não preciso mais trabalhar para ganhar dinheiro, pagar as contas. Então, o que eu posso fazer agora? Qual é a minha contribuição? Já casei, já criei filhos, meus filhos já cresceram, que nem a gente falou agora há pouco. Meus 2 filhos estão longe. Estou aposentada, vou fazer o quê? Ficar alimentando meus gatinhos o dia todo? Quer dizer, que outra contribuição agora eu posso ser para a vida? Para mim e para o planeta e para os outros. E isso acontece muito com as pessoas. As pessoas chegam numa certa idade e falam, eu não tenho mais nada a entregar, a fazer, né? 70, 80 anos. Não, sempre tem algo bacana que você, com essa experiência toda que você adquiriu ao longo da vida, você pode entregar. E quanto mais ativa a pessoa, mais tranquila vai ser a passagem dela. Isso é com raras exceções, é que nem a Sônia falou. Às vezes é um acidente, alguma coisa, mas como a gente sabe, nada acontece sem estar determinado, e é isso. E essa ideia que você traz, né, do que fazer, essa é a busca, porque a pergunta das pessoas geralmente é qual é o meu propósito. Então, se eu, na minha vida, eu começo a trazer o propósito é ser você. Você já é um projeto, você já é uma ideia, como diz a Andresa, uma ideia de Deus. Sim. Então, nessa ideia, como que eu posso produzir e continuar produzindo para me retroalimentar de vida? Dessa vida que eu estou vivendo aqui e que não é o material que eu falo, somente, né? Porque ter conforto é muito bom, Sim. né? E é liberdade, e é libertador. O que eu posso fazer além disso? Como eu posso me desenvolver? Se eu quero comprovar isso que, por exemplo, que a Shirley falou. Morrer não tem dor, eu posso, nem sei se eu morri, não sei se eu percebi que eu morri ainda. Isso tudo já tem estudos hoje que a gente pode fazer. Eu posso falar, não, agora em diante eu vou desenvolver, eu vou estudar esse negócio aí e quero me compreender, quero fazer minhas viagens astrais, quero desenvolver minha clarividência, minhas faculdades psíquicas para me entender melhor e nesse entendimento melhor entender como funciona a minha energia, meus chakras, a minha vida aqui nesse plano, porque eu sei que a morte, ela existe, ela está a cada minuto mais perto de mim. Cada dia que eu vivo, o meu chi vai diminuindo e eu estou mais perto da morte. Quando eu começo a trazer esse senso de realidade colocado também pelo Freud, nos estudos dele, eu começo a olhar tudo sem a fantasia, sem o véu da fantasia. A morte é real. Ela existe e ela está ali à minha espreita. Então, como que eu faço aqui na minha vida para produzir melhor, amar o que eu produzo e perceber que eu sou além disso tudo? Se eu sou uma consciência bem maior do que tudo isso, eu estou usando esse corpo como um veículo, eu quero entender além desse veículo. É aí que entram as terapias energéticas, espirituais, os cursos que nós fazemos. Tudo isso é para nos conhecer. Tudo isso é para que esse bem viver eu esteja, é como se fosse um preparo, igual eu vou me preparando para uma viagem. Se eu vou viajar, sei lá para a Austrália, frio, eu não posso colocar na minha mala só roupas quentes. Eu sei que a morte ela está à espreita. Como que eu preparo essa mala de viagem para mim? Como que eu me preparo melhor, o máximo que eu posso, para eu ficar bem e para eu ajudar também as pessoas que estão fazendo essa passagem ao meu lado, né? São meus afetos, onde vai me doer, entendendo como a Chan falou, as fases que eu vou passar, eu vou negar essa morte, depois eu vou achar que eu não mereço mais nada porque essa pessoa foi embora, eu vou ficar com muita raiva dessa pessoa que morreu.
né? Eu queria matar aquela pessoa de novo porque ela morreu. Então, tudo isso eu sei que vai acontecer comigo e tá tudo bem, porque eu sou um veículo, principalmente um veículo de emoções. Eu tenho que deixar essas emoções virem e sublimá-las e alinhá-las com a vida que eu estou vivendo. Né? É trazer cada vez mais esse senso de realidade para mim e para o meu entorno, porque quem busca o conhecimento, quem está se autoconhecendo, tem muito mais responsabilidade. Então, se eu sou membro da minha família que estou estudando, que estou me preparando, que eu tenho muito mais responsabilidade. Eu estou acordando cedo, como diz aquela velha história, estou acordando cedo e preparando o café para todo mundo que está dormindo. E por que que eu estou preparando? Porque eu acordei cedo. Eu acordei cedo. Então, por que não fazer isso para todos também? A morte, ela é real. Quanto mais a gente compreender que ela é real, porque a gente acha que ela não é real, Só vai até ela acontecer com o chegar vizinho. pertinho da gente. Ela é real. Negação. Então, eu sabendo que ela é real, eu me preparo, eu começo a me preparar melhor para tudo isso. E não tem outra saída. Eu tenho que me conhecer. Tenho que saber como eu funciono e o que eu quero levar para essa viagem, como a letra do do Raul Seixas, o trem está chegando, né? E o que eu vou levar para essa viagem desse trem? E é Eu acho que é inevitável, legal sempre. também, Fala, só Xan. posso falar? Acho que é legal também a gente pensar assim que muitas pessoas passam pelo processo da morte e cada um tem o seu tempo. E as pessoas que estão ao seu redor, elas têm às vezes muita dificuldade de entender, porque na verdade o luto ele não é considerado uma doença, né? Mas ele impactua muito na vida da pessoa e de quem está ao redor. Então, as pessoas que estão ao redor, os familiares, os mais próximos, também têm que ter o olhar da aceitação, o olhar do acolhimento, né? Chegar na pessoa também e trazer, às vezes, para essa realidade da dor, e procurar uma terapia, e procurar uma ajuda, porque cada um vai ter o seu tempo em lidar com isso, e não existe tempo certo. Tem Uhum. pessoas que querem tão ser assim resolvidas, a negação é tão grande que ela, não, tá tudo bem, vou trabalhar, vou não sei o quê, e depois de anos, ela acorda com uma tristeza profunda e tudo que vem nela é a lembrança daquela morte, daquela pessoa. Então, às vezes, a pessoa demora anos para processar um tipo de morte, né, gente? Porque a gente está falando de vários tipos de luto, que pode ser morte física, pode ser a pessoa que sai daqui para um outro lugar, um outro país em que você não vê, então aquela coisa de não poder abraçar, de não poder beijar, encerramentos de ciclos, né? Você trabalhou, que nem a Shirley trabalhou no corporativo anos, encerrou, né? É feito ali um luto, aqui para cá, daqui para frente, vida nova. Começou um novo ciclo, né? E a questão de você estar olhando para isso com um olhar amoroso, mas um olhar presente, de você acolher, mas você também observar o que você pode conduzir, né? Porque as terapias, elas estão aí realmente para nos trazer várias formas de olhar diferente. O Pipoca quer falar. Ele está aqui querendo ajudar Aí, fala hoje. aí, Pipoca. Eu ia falar alguma coisa, mas me sumiu. Fala aí, Pipoca. Tá vendo? Você atrapalhou a Xan, cara. Nossa, não perdi, foi. Mas assim, eu estava falando com uma. A gente estava conversando assim. Imagina se nós fôssemos imortais. Seria insuportável. Imagina você vendo todas as pessoas que você amou indo embora. Aquele tinha um filme, né? O Highlander, acho que era Highlander, se eu não me engano, que falava de um ser imortal, né? E a dor que aquela criatura sofria, porque ele se apaixonava por alguém e a pessoa morria. E é isso, assim, a gente não vai ficar para semente. Então, por que não encarar isso com coragem mesmo, né? Assim, e entendendo que a gente está indo para uma nova fase. Agora, tem o luto, tem que viver esse luto sempre.
É que nem você falou, se você não passa por ele, a gente às vezes vai atender pessoas, né, nas nossas terapias, que assim, anos depois, chega destruída, mas o que aconteceu? E aí você vai voltar 10, 12 anos, quer dizer, não chorou o que tinha que ter chorado, não fez o luto que tinha que ter feito, lá naquele momento. E Tá aí, tudo no assim, corpo aquilo vai emocional, voltar. né? Aquilo vai voltar. A gente sabe disso. Uhum, E não só luto, morte. Divórcio. Divórcio é um luto. Você convive com aquela pessoa todo uhum, santo dia, você compartilha a sua vida com aquela pessoa por anos, e no dia seguinte, ela não faz mais parte da sua vida. É doído, uhum, né? É um luto, e é um luto. Aliás, é pior, porque é a morte e, a criatura está viva. É diferente, que nem eu morro de saudade dos meus filhos, mas estamos que nem do mesmo jeito, da mesma forma que estamos aqui conversando, quase todos os dias eu ligo, eu converso com eles. Sente falta do uhum, abraço? Sente, mas é diferente, né? Tá uhum. lá, eu sei, daqui a pouco eu vou visitá-los. Agora, a morte ainda, né? Nós ainda não conseguimos nos comunicar de maneira tão direta assim com quem partiu. Aliás, eu estava vendo outro dia uma matéria daquele Geraldinho que conviveu muitos anos com Chico Xavier, né? E ele fala que daqui a alguns anos, sei lá quantos, vai haver uma invenção, digamos assim, que é como se fosse uma TV que a gente vai sintonizar e conseguir falar que nem eu falo com a minha filha no WhatsApp, no FaceTime, lá na Europa, a gente vai estar falando. E não é tão ficção assim. Tem uma pessoa, ela chama Rinaldi, Sônia Rinaldi. Ela faz um trabalho maravilhoso. Ela consegue captar imagens de entidades. Tem um processo, é lindo, é lindo. Quer dizer, ela já está conseguindo captar a imagem. Daqui a alguns anos, captar a imagem e o som, não vai ser tão loucura, não é tão ficção assim pensar nisso. Já se faz captação de sons, né? Até a gente Então, falou na outra live disso tudo. Tá, é um estudo que está bem avançado mesmo. Eu então tive uma assim, experiência. fala. Pode falar, Sheila. Não, fala aí da sua experiência que eu achei legal, gata. Não, eu tive uma experiência, né? Por exemplo, com 20 anos, eu perdi o meu irmão. Ele tinha 15, afogado. E foi no tempo, foi dia 23 de dezembro, então ele foi numa chácara junto com os meus pais, com alguns tios, que ia ter um evento lá, e o pessoal estava se preparando também para buscar algumas coisas para o Natal. E aí, na volta, ele quis dar um mergulho, porque a chácara tinha uma represa, um laguinho, né? E o pessoal, não, 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 vamos embora. Não, há 15 anos. Eu quero, porque quero só um mergulho, isso aqui é muito bonito, eu quero, né? Só vai ser um mergulho, já sai. Aí ele estava com um tio, ele mergulhou e não voltou. E aí ele mergulhou, o meu tio não conseguiu também achá-lo. Aí ficaram lá, aquela história toda, né? O desespero, vai procurar a corda e não acha. Enfim, ele faleceu nesse lago, era um lugar mega bonito, em São Lourenço, aqui em São Paulo, no interior. E aí, quando eu soube, né, na época eu fiz meu primeiro curso de radiestesia, eu tinha 16 anos, já falei aqui, né? E aí eu lia muito sobre essa questão da vida após a morte, já fazia aqueles treinamentos de viagem astral, né? Já fazia tudo isso. Então, e como eu lia muitos livros de relatos de como era após a morte, que oração tinha que fazer, não sei o quê, eu peguei tudo aquilo, porque foi uma dor tão grande para toda a minha família, eu assumi tudo aquilo. Eu, com 20 anos, eu que vi tudo, eu que arrumei tudo. E, assim, eu não conseguia ver, ouvir as pessoas chorando, eu senti um baque, porque eu estava lá no momento em que estava tendo a busca do corpo, e na hora que os bombeiros acharam, eu vi eles levantando o corpo. Tanto é que no momento eu falei assim, não, ele não está morto, porque parece que respira. Quando a pessoa sai da água que faleceu, assim, parece que ela dá uma respirada, mas não é, a água saindo, ela se mexe. E então, mas aquilo não mexia comigo, porque eu estava amparada nesses estudos.
né? Eu tava, assim, para mim, é natural, mas a gente tem que cuidar do espírito dele, mas ninguém entendia isso. Então eu assumi toda a questão material de arrumar tudo, arrumar o velório, arrumar não sei o quê. E, e aí ficava fazendo as orações para ele se encontrar, para ele ficar bem, para ele. Aquilo tudo que uma pessoa pega assim na hora do acidente, ela pode viver, né? Que a gente imagina na hora da morte. E aquilo foi um consolo para mim. Então eu via todos muito assim desesperados e, e para mim não ficou tanto esse desespero. Quando eu tive os meus filhos, né, que eu tenho os gêmeos, eu senti, porque quando eu olhei para eles, eu falei assim, eu com eles não dá para aguentar. Com eles eu não aguentaria. Com eles eu 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 viraria sei lá, eu iria junto. E eu senti, e aí me veio ele na lembrança, né? Por que que eu fui tão assim com 20 anos, né? Nessa força apegada a esse autoconhecimento que me deu esse amparo, mas com 31, quando eu tive meus filhos, aquilo ali eu falei assim, nossa, aquela situação, não, isso ainda é muito difícil de lidar, porque é um afeto e não tem, porque o afeto nos afeta de uma maneira como um punhal. É por isso que essa dor do luto, e a Chan falou dessas etapas, ela precisa ser vivida, principalmente quando a gente está ali, dentro de um contexto de muito, muito afeto. Eu tinha afeto pelo meu irmão, mas pelos meus filhos é algo assim que eu não sei, é inexplicável. E aí eu me coloquei nesse lugar da dor de novo e falei, como que a gente faz para sentir aquilo que uma mãe está sentindo, que uma avó está sentindo, e como que a gente entra nesse afeto para sublimar um pouquinho mais essa dor da perda. Então é algo que eu penso ainda. Não, e quando a coisa envolve filho, é muito complicado. Eu tenho uma amiga muito querida que perdeu uma filha nova de uma maneira muito trágica. E assim, quando a gente tenta rapidinho se colocar no lugar, é uma coisa que fala, meu Deus, né? Como. Mas Deus eu sempre falo, Deus é pai, não é padrasto. Ele nos prepara. Essa amiga mesmo em questão, não sei nem se ela está ouvindo, mas assim, que ser de luz, que resiliência com que ela. Que resiliência ela teve para encarar, né, essa perda. Então, eu acho que a gente vem preparado para tudo. Por mais difícil que a gente seja o problema que a gente passa, a gente tem que tentar não desesperar, porque você veio com essa carga de força e de energia para dar conta. Todos nós viemos. O que a gente não pode é desesperar. Tem que respirar fundo. Falar, não, eu vou passar. Vai doer. Tem que encarar. Não dá para fugir. Eu trabalho com enneagrama, né? E tem um tipo de enneagrama que a gente fala que é o tipo 7 do enneagrama, que é o do prazer. São aquelas pessoas que você chega no velório, ele tá lá naquele cantinho contando piada. Dói tanto, para ele é tão difícil entrar na dor, ele usa subterfúgios. Então ele vai para piadinha, ele não quer se conectar. E essas são as pessoas que mais aparecem anos depois com problemas nos nossos atendimentos. Porque elas sublimam, elas fingem que, não, tudo bem, eu vou contar uma piadinha aqui, eu vou para a balada ali, eu não vou entrar em contato com essa dor. Mas a coisa está lá e está vibrando. E quando volta no processo pesado de depressão. Então, assim, tem que olhar, tem que tratar, tem que encarar a dor, não é fácil. Esse conhecimento e esse entendimento todo do energético, de corpos sutis, enfim, ajuda muito, né, meninas? A gente sabe disso. As religiões, de maneira geral, todas elas, nesse quesito, quando elas fazem com que a gente pesquise, estude sobre a continuidade mesmo da vida, isso dá um alento. Eu tenho certeza que alguém que acredita que assim morreu e acabou deve sofrer muito mais do que a gente que tem essa crença de que não, tem a segunda, tem
tem a segunda página, tem o próximo módulo, né? Tem o próximo módulo. Porque senão nada faz sentido. Quando a gente não olha para essa sequência, né? Falar de reencarnações, nada faz sentido. Então, para quê? Ser bom, para que ser legal? Se tudo que se aprendeu, se viveu, se fez, se perdeu. Quando a gente, né? E não é isso. A gente está contribuindo para a evolução do planeta, para a nossa evolução individual, desse todo, dessa energia maior que a gente chama de Deus, enfim. Então, é isso, assim, pra gente, é legal. Por que a gente está trazendo o assunto morte? Porque só pensando na morte, falando da morte, a gente consegue olhar como a gente está trazendo a nossa vida. E aí a gente ressignifica. Parar agora e falar, nossa, o que até agora eu fiz e que não está bacana, que está na hora de resolver? Ou, o que daqui para frente eu posso fazer? Ah, eu estou com 80 anos, tenho mais quantos anos pela vida? Não sei, não importa se você tiver mais 2. O que você vai fazer de bacana? Não importa a idade. Para quem está do meu lado e para o planeta. Vamos lembrar também que, assim, a gente morre todos os dias, né? Se for pensar, toda noite que a gente vai dormir, existe um encerramento de ciclo para no dia seguinte ter um início de ciclo, né? Ali é uma morte do seu dia, daquele contexto. E se você pudesse planejar, é isso, viver a vida, né? Então, o que é viver a vida todos os dias na sua intensidade, na sua beleza? Você olhar para todos os seus relacionamentos, você chegou no fim do dia, vai lá deitar, olha para todo o seu dia, as pessoas que você teve relação naquele dia, como você se comportou, né? Houve afeto, houve raiva, quais foram essas relações? E o que você, no dia seguinte, quando você renasce, o que você pode fazer para que esse dia realmente seja melhor, né? O que esses afetos, o que esses relacionamentos você pode ressignificar para você não levar para o outro dia e para o outro dia? Porque uma das coisas que causa muita dor quando há o encerramento da vida são palavras que não foram ditas, né? Abraços que não foram dados, atitudes que não foram tomadas com o coração. Então você fica no apego da dor, porque nunca falou com o pai que amava, não parou de aquela picuinha, aquela bobeira, ficou naquele joguinho, porque tudo eterno, você não pensa na morte. Mas amanhã você pode cair na rua, bater a cabeça e morrer. Então, por que eu vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje? Abraça seu filho, seu marido, seu pai, sua mãe, beija, fala que ama, né? Dia das Mães, essa semana todo mundo manifestou aí o amor, o carinho, né? O quanto as pessoas são, o quanto elas são importantes na sua vida, mas faça isso com todos os seus relacionamentos. Você tem um chefe que você não gosta, ao deitar, procura esse amor, procura ressignificar esse sentimento dentro de você, porque isso faz mal para você. O apego é seu, não é no outro. Às vezes o outro nem sabe que você não gosta dele, né? Você que está ali cultivando aquelas emoções. E se nós somos seres espirituais, que estamos vivendo uma experiência carnal, isso aqui é uma roupa, uma roupagem, a gente traz nesse corpo emocional muitas dores. Então, muitas vezes, quando existe um start de um luto, seja ele qual for, você também pode estar acessando essas outras existências. Tá tudo junto, misturado, tá tudo aqui. O tempo inteiro você tá energeticamente, através ali dos seus chakras, do seu corpo, do seu corpo energético, você tá ali o tempo inteiro em todas essas sintonias, com você, com o inconsciente coletivo, né? Então, são muitas possibilidades. Tem uma frase que falaram assim, a gente vive para se curar. Para curar o quê? Curar esse corpo emocional, esse corpo mental. Mas a gente não anda, de fato, vivendo para se curar. Né? Então, na hora de você dormir hoje, pensa legal nisso daí.
E a gente tem, aqui no caso, a Shirley trabalha com a constelação, né? As constelações sistêmicas e o círculo da vida, que também é uma psicoterapia sistêmicas, que estão trabalhando também nesse corpo emocional, nesse corpo mental. Ali você tem uma possibilidade de estar olhando esse contexto, essa dor, por um outro ângulo, né? Através dos representantes, né, Shirley? Não. Só lembrando, gente, que a nossa live cai aqui daqui a pouquinho. Agora cai mesmo, tá? né? Semana passada a gente Cai ficou no mesmo, a gente não conseguiu nem se despedir. Então, essa letra que eu falei não sei se dá para ouvir, mas é tão interessante do Raul, porque é sobre a morte. Vocês já ouviram o Trem das Sete? Acho que sim, né? Mas eu não estou ligada. Porque... Não sei se dá para ouvir. Deixa eu ver se dá para ouvir. Se não vier aqueles comerciaizinhos, né? Veio o comercialzinho. Não tinha visto. Deixa eu ver. Dá para ouvir? Tá. Que a morte é isso, né? Ela tá chegando. Tá, para todo mundo. E essa chegada vai chegar para todo mundo. Então vamos nos preparar. É linda essa letra. Vem trazendo de longe as cinzas do velho. Já é bem, fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. É o trem, não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. Lindo. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? O trem está chegando na estrada. É a morte chegando. E vamos encarar que vai vir. Para mim, para você, para todos nós. E é isso. Então vamos fazer o melhor que a gente puder enquanto estamos por aqui, né? Vamos falar do círculo, Sô? Vamos. Olha o céu, já não é o mesmo céu que você. É isso. Então, nosso trem está chegando, gente. Então vamos, né, deixar as bagagens, né, os apegos, e igual a Chan falou, né, olhando o meu dia, fechando o meu dia, esse ciclo, né, falando, nossa, hoje eu consegui mais um pouquinho. Uhum. E a gente quer abrir um círculo da vida. A gente tem um grupo chamado Reconexão Essência no WhatsApp. Então, a gente quer abrir lá no WhatsApp um tratamento que chama Círculo da Vida. E nesse Círculo da Vida a gente quer tratar o luto. Então, quem quiser participar, quem quiser fazer uma questão que viveu ou que vive a respeito do luto, manda aqui para a gente para ser a pessoa que vai ser a observadora disso tudo. Porque observadora por quê? Porque você vai ver o seu sistema rodando no círculo, tá? E aí uma de nós três aqui, a gente vai ser a facilitadora desse processo e é muito bacana. Para a gente deixar vir à tona algo que a gente precisa colocar consciência. E quando a gente coloca consciência, fica mais leve, a gente espelha o nosso inconsciente e olha para o nosso sistema, né, com mais leveza e com mais clareza. Sim. E não é só isso, né? Além do observador, a gente tem as outras pessoas para participar. Então, quem quiser, mesmo que não tenha a questão, mesmo que você não seja a observadora, todas as outras pessoas que vão estar participando do círculo, vai ter alguma questão ali, naquele momento que você for chamada para ser uma determinada criatura, uma determinada energia no campo da outra, vai ter tudo a ver com as suas questões. A gente faz online, né? Vai ser Meet ou Zoom, Sô? O que você acha melhor?
a gente vai fazer pelo Meet. Pelo Meet. É isso. Então, Aí todos a gente que estão em cura, né? Todos que estão na Exato, sintonia todos. do círculo vão estar em cura. É bem parecido com constelação familiar. É que a constelação familiar trata muito a constelação familiar, enfim. O círculo vai falar muito de Sistema você, familiar, né? do sistema familiar. O círculo fala muito de você, das suas questões. Você com a sua raiva, você com a sua dor, você com o seu luto, você, enfim, você. Você E como as sol criaturas. central das suas criaturas. Exatamente. É muito lindo, é muito bacana. Então, quem quiser participar, entra lá. Quer dizer, manda um direct para aqui, para o Reconexão, que a gente recebe. A gente vai fazer um pequeno postzinho e colocar lá para quem quiser participar. Isso. Aí a gente marca, ajeita lá o Legal. dia, mas o tema já está certo. Sortear o tema já está observador. certo. Se ninguém trouxer na hora, se alguém trazer uma questão muito interessante, essa pessoa já pode ser, ou a gente sorteia na hora, né, Chan? Isso. Então, Gente, muito legal falar. Um beijo. A todos que participaram. Gratidão. Boa noite de sono com reflexão.